Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta aqui que foi trazida para a série. A pergunta é a seguinte: pessoas com passados sexuais distintos podem se relacionar? Na verdade, a gente reformulou, reescreveu essa pergunta, porque a pergunta originalmente era mais ou menos assim, se alguém que tinha no passado, uma vida sexual ativa antes de conhecer a Deus, se ela pode se relacionar com alguém que é virgem, né? Então, a ideia original era mais ou menos essa, né? Então, se a gente pudesse, reescrever a pergunta, seria, se alguém não virgem pode se relacionar com alguém que é virgem. Bom, no Novo Testamento, nós não temos nenhuma proibição nesse sentido. E se a gente olhar lá em 1 Coríntios, nós vamos ver uma situação que Paulo descreve, de crentes que tinham um passado imoral, mas que se converteram a Cristo, e foram trazidos aí para o corpo de Cristo. Eu vou ler o texto aqui. 1 Coríntios 6, do versículo 9 ao versículo 11, nos diz assim, Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Percebe que Paulo ele traz uma lista aqui de pecados, que são, na verdade, manifestações do pecado original. Então ele traz essa lista, e dentro dessa lista estão os imorais, que ele diz ali no versículo 9. E no versículo 11 ele vai falar assim: assim foram alguns de vocês. Então Paulo está falando que havia ali pessoas naquela igreja de Corinto que haviam tido um passado imoral. Só que olha o que ele diz na segunda parte do versículo 11. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então havia sim pessoas ali com passado imoral, mas Paulo fala, uma vez que essas pessoas creram, se converteram e se arrependeram, que agora elas foram santificadas, elas foram lavadas e justificadas em Cristo. Então, esse passado da vida imoral, ele foi perdoado em Cristo. E agora, esses crentes ali, eles faziam parte agora da Igreja de Cristo. E só assim, um parênteses que a gente poderia colocar aqui, muitas vezes pessoas que vêm de um passado imoral e se convertem a Cristo, ainda elas podem lidar um pouco com o senso de culpa. Por muitas vezes, esse pecado, o pecado sexual, ele ser muito estigmatizado. E às vezes, da forma que ele é colocado, parece que ele é um pecado muito pior do que qualquer outra forma de pecado. Agora, como que nós lidamos com isso? Com essa questão da culpa. Para a pessoa que se converte, a Bíblia ensina que não há mais nenhuma condenação se de fato houve um verdadeiro arrependimento. Então não é necessário mais esse senso de culpa, porque como o próprio apóstolo Paulo fala nesse texto, vocês foram lavados, vocês foram santificados e justificados, ou seja, não há mais nenhum pecado, nenhuma prática do passado que agora impeça a nossa comunhão com Deus. Então, esse senso de culpa, ele precisa ser entendido à luz do perdão, do verdadeiro perdão de Deus, que não há necessidade mais de se culpar, uma vez que houve um genuíno arrependimento. Então, se há um verdadeiro arrependimento e uma busca por abandonar o pecado, que isso é muito importante, há verdadeiro perdão em Deus.
1 João, ele vai dizer para nós, né, o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, como eu disse, né, havia pessoas na igreja de Corinto com o passado imoral, mas que agora, né, haviam sido feitos novas criaturas. Então, com base nisso, né, a gente pode dizer que não há nenhuma proibição, né, de alguém que teve um passado imoral se relacionar com alguém que é virgem.